Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo a mais uma devocional. Quero te agradecer por estar aqui, né? Você que está acompanhando essa sequência de vídeos, analisando as cartas de João, fazendo uma análise, né, do contexto da carta que foi escrita para os cristãos daquela época. Qual o contexto, né? O que a gente pode trazer para nós, os cristãos desta época agora. E é interessante que João, ele diz, né, no capítulo 2, no verso 18, ele diz: Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. Desde a queda do homem existem inimigos da verdade, inimigos de Cristo, inimigos da luz. Mas isso vai aumentando até chegar no último, né? No último inimigo, no maior inimigo que vai dominar todo o mundo, né? E isso traz a ideia do império. O que um império fazia? Ele ia dominando o mundo daquela época. Ele era soberano e depois ele ruía, vinha outro e vinha outro, né? E nessa época aqui, João, ele estava, né, na época do Império Romano. Então, ele já diz naquela época que o fim está perto. Por quê? Porque o Império Romano dominava, né, aqueles povos ali. Ele era o maior império daquela época. E como eu disse no vídeo passado, eles eram tidos como deuses, os imperadores, os impérios, né? Ele era a provisão, é ele que dava a provisão, é ele que decidia quem vivia, quem morria, né? Quem estava certo, quem estava errado, eram os donos do mundo. E hoje não é diferente, né? Um grande império vai se levantar novamente e nesse grande império haverá um imperador que é o anticristo. Quando a gente fala de anti, a gente lembra muito de contrário, né? Mas também no original significa aquele que toma o lugar de. Então ele vai vir como um Messias, ele vai vir como um Salvador e enganará muitos. E se João já achava que naquela época isso já iria acontecer, imagina agora, depois de 2000 anos, né? E Jesus disse que haveriam sinais do fim, né? Essa curiosidade não é só nossa. Naquela época eles já ficavam perguntando para Jesus quando seria o fim. E ele disse: Isso não compete a mim, compete ao Pai, mas o fim está próximo, né? E haverá sinais. Ele fala que haverá sinais, né? João diz que o fim está próximo e que haverá sinais. E ele diz que o inimigo, né, de Cristo já tem aparecido, né? E muitos estavam perseguindo a igreja. Como eu disse, os judeus perseguiam, né, os cristãos, o Império Romano perseguia os cristãos, haviam cristãos, falsos mestres no meio dos cristãos, né? Então qualquer semelhança não é mera coincidência nos nossos dias. Então ele diz, isso é um sinal também do fim. Vai aumentando a iniquidade, vai aumentando a mentira, vai aumentando a ilusão. As pessoas passam cada vez mais a ser mais carnais e menos espirituais, a querer mais as coisas do mundo do que as coisas do céu, entende? As pessoas o amor delas vão se esfriando, elas vão se tornando egoístas, vão se tornando inimigas do bem, declaram abertamente o que querem, né? Declaram abertamente que são realmente egoístas, que só pensam nelas, que só pensam em coisas terrenas, não pensa no seu próximo, não tem amor, não ama ninguém, entende? Muitas vezes não ama nem ela mesma. Então são sinais do afastamento da luz, né? E realmente andando nas trevas. Então ele continua, né? Então quem é mentiroso? Aquele que Jesus, né? Aquele que diz que Jesus não é o Messias, não é o Salvador, né? Então aquele que afirma que Jesus não é o Messias e ele vai, o último anticristo, ele vai usurpar o lugar de Jesus, né? Ele vai entrar no terceiro templo em Jerusalém e vai dizer que ele merece ser adorado e ali vai causar a divisão dos judeus e ele vai perseguir eles, né? Então ele quer tomar o lugar que é só de Jesus, né? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que morreu por nós, ele é o Salvador. Isso é o que ele sempre quis, né? Ser adorado, ser Senhor, né? Mas esse lugar não é dele, esse lugar é de Jesus. E cada um escolhe quem adorar, cada um escolhe a quem vai servir. Então,
João faz um alerta aqui, né? E ele diz que está escrevendo isso, né, para eles, para que eles tomem cuidado, porque eles querem enganá-los. E a própria palavra diz que no fim enganaria a muitos, se possível até os escolhidos. Então vai ser um grande engano. Por isso que é um grande alerta que João está fazendo para eles lá e para nós aqui, né, que estamos vivendo esse momento, né, caminhando para o fim, né? É um grande alerta que ele faz para nós. Cuidado, vai ser um engano. O que é o engano? É aquele que parece verdade, né? Que tem aparência de verdade. Ele vai ter uma aparência boa, ele vai fazer grandes sinais, grandes maravilhas, ele vai prover, ele vai trazer a paz para o mundo. Então, quem não tiver realmente acordado, desperto, quem não conhecer a verdade, vai ser fatalmente enganado pela ilusão, né? Eles vão aclamá-lo como um Deus, como o imperador era tido como um Deus na época, né, de João. Então, João diz que só é possível fugir desse engano se você tiver o espírito da verdade em você. Se você estiver trilhando na luz, se você estiver buscando a luz, buscando a verdade, buscando as coisas do alto, você não será enganado. Você vai ver, né? Quem estiver aqui verá que é um engano e não vai cair no engano, mas somente aqueles que estão na luz. E hoje, aqueles que não estão na luz estão vivendo um grande engano, vivendo uma grande ilusão. Muitos acham que estão fazendo a coisa certa, né? Que estão no caminho correto. Como Salomão diz, há caminhos, né, que para o homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor, né? Eu não sei se foi Salomão ou o salmista, né, que escreveu, mas a palavra diz isso. Agora me fugiu da memória, mas é essa palavra. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Então, ele diz que enquanto você estiver no Espírito, você não vai ser enganado. Enquanto o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus estiver em nós, ele não vai nos deixar enganados. Por isso é tão importante buscar a verdade, meditar, né, para você não ser enganado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o Espírito, ele nos ensina a respeito de tudo. E João deixa mais uma vez claro a divisão entre a verdade e a ilusão, né? Então ele diz: a palavra estava desde o princípio e vai estar até o fim, né? A verdade está desde o princípio e vai estar até o fim. Cabe a mim e a você fazer a escolha pela verdade, né? Para ter acesso a essa verdade e não cair no engano. Então, quando a verdade vier, aí sim, não haverá mais espaço para ilusões, não haverá mais espaço para mentira. Mas enquanto a verdade não vem, enquanto Jesus não vem, a mentira fica tida como verdade. A ilusão fica tida como verdade. O anti fica como Cristo. Então só a verdade pode nos ajudar, né? Então ele deixa claro, o fim está próximo, né? E quanto mais chega perto o fim, mais aumenta a perseguição àqueles que estão andando contrário à escuridão, né? Então você vai ver mais pessoas se afastando da verdade e poucas pessoas se apegando à verdade. Por quê? Porque andar na verdade é sinônimo de perseguição, de luta e de guerra a cada vez que se aproxima o reino totalitário do anti-Messias. Então, nós podemos concluir que só através do Espírito Santo que Cristo tem derramado no seu povo é que nós podemos ser libertos da mentira e do engano, né? Então a gente vê cada dia a ação, né? Essa ação do inimigo da verdade cada vez mais latente e cada vez mais forte no mundo, a ação dele. Por isso muitos são levados ao engano, por isso muitos não têm acesso, né, na verdade e perdem o seu real sentido de existir. Quando você abandona o propósito, que é servir a Deus, que é andar com Ele, você começa a trilhar o caminho da perdição e será facilmente enganado pelo anti-Messias, que quer um lugar que não pertence a ele. Então os que andam na verdade, que têm o Espírito Santo, esses serão salvos. Esse tem a visão exata do que realmente está acontecendo e não caem no espírito do erro, que você possa andar no caminho da verdade.